E aí você era uma atriz, né? E da atriz para apresentadora, como é que é essa virada? Antes tem uma passagem pelo futebol, que é muito interessante. Antes? Não, foi depois. Depois? Então vamos lá, como é que você vira apresentadora? Então, aí eu comecei a fazer novela, aquela garotinha que tinha nos Trapalhões, na Globo. Eu pertencia à primeira equipe dos Trapalhões, com o Ted Boy Marino, com o Ivon Cury, com o Didi já, o Dedé e tal. Eu era a garotinha dos Trapalhões. Aí eu falava, tal, fazia. Existia aquela garotinha na primeira versão e era eu, lá na Excelsior. Eu trabalhei com o Vicente Cesso, trabalhei com o Walter Avancini, aprendi muito sobre televisão com esses grandes mestres, né? E aí, inaugurou a TV Bandeirantes, estava inaugurando. E eu fui, antes, acho que foi a Gazeta, acho que é mais antiga que a... Gazeta 1970. A Bandeirantes... Agora, eu acho que é um pouco antes, né? Acho que antes da Bandeirantes. Acho que eu fui primeiro para Bandeirantes. Então, eu sei que quando inaugurou a Bandeirantes, eu estava lá. Muita gente que estava na Excelsior, que já passava por uma situação difícil e foi para lá. E lá que eu virei apresentadora infantil. Eu apresentava os desenhos vestida de garota Bandeirantes, de mini saia, botona e tal. E aí eu comecei a apresentar um programa chamado Tic Tac, que era a tarde toda, já como apresentadora de desenhos, Ultraman e outros aí. Tem uns que estão aí até hoje, viu? Fazendo sucesso, esses heróis. Aí, eu apresentava da 1 às 6 da tarde esses programas. E depois os programas com crianças no auditório. Pra você ter uma ideia, nesse programa que eu fazia, eu tinha um jogral, que eram várias meninas com roupa de soldadinho de chumbo. Eu tinha um disco voador que simulava um voo quando as crianças entravam. Foi o primeiro programa infantil a soltar um disco de programa infantil. E a minha filha, anos depois, olhava e falou: nossa, você imitava a Xuxa? Eu falei: não, filha, foi antes. Um pouquinho contrário. Foi antes, entendeu? Até o disco voador, né? E aí eu me tornei uma apresentadora de programa infantil muito conhecida. E nessa época, eu fiz vários. Eu voltei para a Excelsior como apresentadora infantil. Eu passei para a Gazeta. Minha primeira passagem na Gazeta foi como apresentadora de programa infantil. Fiz muita coisa lá. Apresentei até telejornal, mas foi como programa infantil. E fiquei alguns anos. E nessa época, o nosso programa mudou. Era o Carrossel, um programa mais adolescente, que surgiu um convite para eu fazer uma novela na Tupi, O Ídolo de Pano. Eu tinha 5 empregos. Bem louca, né? Eu tinha uma coluna de jornal falando de esporte, porque eu gostava. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, eu fazia o programa infantil e estava fazendo novela no Tupi. Não deu certo, né? Claro que não. E nessa época que eu estava na Bandeirantes, para falar do futebol, né? Como ele entrou. Tinha o Salão da Criança, não sei se você lembra. Lembro. Em São Paulo, Salão do Automóvel, Salão da Moda, Salão da Criança. Eu lembro até da musiquinha. No primeiro Salão da Criança, a bandinha de música tocou e o palhaço chamando as crianças, avisando que a festa começou. Tá vendo? É verdade, muito bem, Flávio Prado. E no Salão da Criança, a Rádio Bandeirantes, ela tinha uma quadra poliesportiva. E eu nessa época, eu estava fazendo Rádio Bandeirantes como repórter, né? Do Hélio Ribeiro, trabalhei com o Hélio Ribeiro. Maravilha, me inspira muito nas coisas que eu falo. Nossa, ele era genial. O Hélio Ribeiro era uma pessoa tão inteligente para o rádio brasileiro que até hoje, refrões que ele criou para a Jovem Pan, para Bandeirantes, estão aí. Estão sendo usados. Verdade. Ele estava muito além de seu tempo. Eu aprendi muito com o Hélio. E eu era repórter do Hélio Ribeiro, trabalhei com ele na Bandeirantes, quando ele lançou a Rádio Capital, trabalhei na Rádio Globo como repórter. Deixei de lado um pouco a televisão e fiquei só trabalhando como repórter. E ganhei prêmio internacional com reportagem de rádio e tal. Aí, a Bandeirantes me mandou para ficar lá, para mandar notícias, né, participar da programação desse estande da Bandeirantes. Eu não tinha nada para fazer lá. Como eu sempre gostei de futebol, nasci ali do lado do Morumbi, família São Paulina, ia com os meus primos, os jovens lá. A gente ia em 17, 20 ver os jogos de São Paulo. Aí eu não tinha nada que fazer, eu comecei a narrar o jogo de futebol de salão. Dá uma admitida, né? Porque eu tinha que atrair público para aquele como local. Cara de pau nunca me faltou. Eu pegava os nomes lá e falei, vou narrar esse jogo aqui, e comecei a narrar. A família Montoura soube que tinha uma louca lá no Salão da Criança que ficava narrando jogos e estava montando a primeira equipe feminina de transmissões esportivas. Era Rádio Mulher? Rádio Mulher. Aí que foi quem lançou a primeira equipe, né? Feminina de esportes.
fui parar nessa primeira equipe feminina de transmissões esportivas. Hoje, no Museu do Futebol, eu narro a minha história, porque o Marcelo Duarte sugeriu a prefeitura me convidou, e a história da mulher no futebol tem a narração minha, contando minha história como repórter de campo e narradora. Legal, né? Qual era a sua equipe? Fui parar no museu antes de morrer. Maravilhoso.